no seu capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação em hoje. Livro de Jó, capítulo 1, versículo inicial. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre 4 características que distinguem um cristão verdadeiro do restante desse mundo, do mundo ímpio, por assim dizer, daqueles que não temem a Deus, por assim dizer. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler em 2 traduções. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora e depois eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, só para que a gente tenha um entendimento maior dos termos que são empregados para falar sobre o servo do Senhor Jó. Diz assim o texto das Escrituras: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Até aqui. Te louvamos, Deus, pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de agora pela manhã meditarmos nas Escrituras juntamente com o Teu povo, Senhor, nesse momento de culto que é oferecido ao Senhor. Já cantamos louvores a Ti, consagramos dízimos, ofertas. Daqui a pouco, Senhor, também participaremos desse ato tão maravilhoso que é a ceia do Senhor, e queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, em tudo isso, o Senhor nos edifique como igreja, para que nós continuemos te servindo, te amando, oferecendo para o Senhor aquilo que o Senhor é digno de receber, seja nos nossos louvores cantados, seja na nossa prática diária, como servos amados do Senhor. Por isso, Senhor, nos edifique agora com a Tua palavra, nos dê entendimento da Tua verdade, para que os nossos corações sejam moldados de acordo com aquilo que a Tua palavra tem para nós. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Acho que se fosse combinado não teria dado tanto certo, né? E eu também acho que não daria para combinar. Agora pela manhã, enquanto eu estava participando do culto fúnebre, foi a primeira vez que eu olhei no rosto do seu Olívio, o irmão que estava ali no caixão. Não conhecia, não sabia nada dele. Nós estamos recebendo parte da família e o irmão Ronaldo, lá da Igreja Batista de Sião, que estava conduzindo o ofício fúnebre, num dado momento do ofício fúnebre, ele falou: olha, eu queria franquear a palavra à família, aos parentes, aos amigos que aqui estão, para nos falarem um pouco sobre o seu Olívio. Eu, como não conhecia, fiquei ali quietinho ouvindo sobre o seu Olívio. E falaram que ele era um ótimo pai, os netos, que ele era um ótimo avô. Até me chamou a atenção, um dos netos falou: olha, meu avô, nós conversávamos sobre tudo, ele era um homem aberto, um homem para frente do seu tempo, mas quando nós falávamos da sua fé, ele era inflexível. Ele estabelecia um limite acerca da fé. Aquilo me chamou a atenção. As filhas, falando do carinho, lembraram de como ele cuidou da esposa que teve Alzheimer, e ele cuidou até os últimos instantes, de como ele era um servo de Deus. Daqueles até que, enquanto eles iam falando, eu ia me lembrando de alguns que passaram por aqui, que quando vinham dar dízimos, passavam pelo corredor devagarinho, vinham andando, depois voltavam cumprimentando todo mundo, ele, a sua esposa. E é interessante que, em poucos minutos, eu fui criando uma familiaridade com um homem de 95 anos que eu nunca vi vivo. Ouvi a voz dele poucas vezes, os irmãos também ouviram, quase no leito de morte, ele cantando. Postei ali no grupo, ele cantando, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Mas muitas pessoas falaram de muitas características de um homem cristão ali. Falaram que era um pecador, que lutava, tinha suas dificuldades, mas era um homem cristão. E eu fico pensando, porque quando eu escrevi esse sermão, a primeira questão que me veio à mente, a título de introdução, era uma pergunta. Se alguém fosse qualificar a nossa vida como cristão, se as pessoas fossem falar sobre nós, se alguém levantasse e começasse a dizer como nós somos, quais características essas pessoas poderiam apontar em mim e você? Características que definiriam que nós somos cristãos autênticos, verdadeiros. O que poderia ser dito de nós como cristãos autênticos? Então, se estivéssemos ali, ou talvez até no momento da nossa morte, tivesse alguém como eu que não conhecesse nenhum
e ouvindo sobre as características daquele homem, o que me saltou aos ouvidos diante daquilo que eu ouvi. Esse é um homem de Deus, é um homem cristão, um homem que viveu seus dias nos caminhos do Senhor. Se alguém fosse falar alguma coisa de mim ou de você, o que eles teriam a dizer sobre nós nesse sentido? Já parou para pensar? É algo interessante que às vezes nós não nos preocupamos com isso. Aquilo que dizem sobre nós, embora não seja necessariamente uma expressão exata, fidedigna da realidade, mas de uma certa forma demonstra um pouco da maneira como nós vivemos. Demonstra da maneira como nós nos portamos, e em específico como cristãos, como nós nos temos portado diante da sociedade, da igreja, das pessoas, como cristãos autênticos. Quando nós olhamos aqui para o livro de Jó, embora costumeiramente nós utilizemos o livro de Jó para versar de alguns assuntos, como o sofrimento humano, a restauração de Deus, ao final do capítulo 42 do livro de Jó. Há muitas outras questões que são bastante importantes e que estão destacadas aqui nesse livro, para além da questão do próprio sofrimento de Jó. Poderíamos falar da forma como ele educou os filhos, se você for ler, e até recomendo que você leia em casa, os 4 versículos posteriores ao que nós lemos, você vai ver como Jó educava a sua casa, como Jó conduzia a sua família, intercedia pelos filhos. Como era a família de Jó, uma família bastante harmônica, aquilo que nós vemos aqui. O livro todo tratando da questão da teodiceia, como lidamos com o mal, como Deus lida com essa questão do mal. Mas uma coisa muito interessante que o próprio Senhor destaca logo no primeiro versículo é o caráter de Jó. Quem era esse homem? Quem era esse homem que sofreu tão bem? Se é que a gente pode sofrer bem, o Jó é um exemplo de um bom sofrimento. Quem era esse homem que enfrentou tantas lutas? Quem era esse homem que, embora num primeiro momento tivesse uma família modelo, um homem de posses, um homem rico, quem era esse homem como pessoa, para que ele fosse usado por Deus como uma ferramenta de testemunho de como um crente deve viver no meio da luta? O próprio Deus fez questão de destacar o caráter de Jó, aqui no seu capítulo 1, logo no primeiro versículo. Antes de vermos sobre a riqueza de Jó, sobre as posses de Jó, sobre a família, os filhos e posteriormente o sofrimento, o que nós vemos é Deus mostrando como era o seu servo Jó. Diga de passagem, o caráter de Jó foi uma das causas da aprovação. O inimigo, naquela questão tão controversa, que às vezes gastamos tempo na teologia para discutir, Deus na assembleia, e vem o diabo naquela assembleia, e Deus fala, dá uma olhada ali na terra, está vendo Jó, meu servo? Homem íntegro, correto, temente a Deus. E o diabo diz, então tira as coisas que ele tem, você vai ver se ele não blasfema na tua face. Tira o dinheiro, tira as posses, tira tudo. E depois, no segundo momento, Deus já tinha tirado todas, permitido que o diabo tirasse todas essas coisas. Falou, então tira a saúde dele também, para ver se não vai acontecer alguma coisa assim. Até por causa da sua integridade, nós vemos aqui a aprovação. Ele foi tentado, provado extremamente, para ver se desviava dos caminhos do Senhor, mas não se desviou. Por que ele não se desviou? Porque Deus já havia destacado quem era esse homem, logo no primeiro versículo. E é exatamente isso que eu quero tratar com os irmãos. Essas 4 características que o próprio Senhor estabeleceu, levantou. Ele poderia não ter dito nada sobre Jó, né? Nós não vemos muitas coisas sobre outros homens de Deus nas Escrituras. Homens vultosos. Nós não temos muitas questões tratando das características, mas em específico de Jó. O livro começa destacando. Eu queria falar com os irmãos sobre essas características, porque elas, embora nós estejamos lendo um livro do Antigo Testamento, talvez alguns eruditos, estudiosos, datem ele como sendo o primeiro livro escrito da Bíblia, até mesmo escrito antes de Gênesis. Pastor, mas um livro tão antigo assim, você vai falar de características de um cristão? Sim, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Jó. O caráter de Jó aponta para o caráter de Cristo. Quando nós olhamos, eu não sei se você teve a experiência de ler o livro de Jó de uma sentada, de uma vez só, rapidinho, talvez aí uma semana, você vai perceber em Jó muitas características do servo sofredor, daquele que estava fiel, aquele que sofreu acusação, aquele que foi aviltado,
aquele que praticamente, quando você vai ler o texto de Jó, embora ele não tenha morrido ali naquele momento, mas ele experimentou as dores da morte, daquele que experimentou da restauração do Senhor. Então nós vemos aqui no livro de Jó, apontando para o servo sofredor. E nós vemos características de cristãos que nós deveríamos ter. Diga-se de passagem, foi por isso que Jó não sucumbiu no meio da adversidade. A primeira característica que é distintivo de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, ainda mais nesse mundo nosso, cheio de padrões imorais, é a integridade. Olha o que o Senhor fala sobre o servo dele, Jó. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro. Íntegro. Inteireza de caráter. A palavra íntegro, ela, às vezes para nós, quando nós simplesmente lemos íntegro, nós imaginamos, é alguém bom, alguém justo, tranquilo. Mas na raiz da palavra íntegro, significa alguém que não é dividido nos seus interesses. Alguém que tem o coração fixado em um só lugar. Alguém que, como diz o ditado, não anda com o pé em duas canoas. O Senhor exemplificaria isso de uma maneira diferente. Alguém que não está disposto a servir a dois senhores. Alguém que não tem nada no seu coração que venha competir com a sua adoração e a sua devoção a Deus. Alguém cujo coração se preocupe em não quebrar os mandamentos do Senhor. Em específico, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Alguém que não se dobra às suas vontades, aos seus prazeres. Essa é a ideia de integridade. Alguém que não tenha inadequações espirituais que sejam dominantes. E que tenha um bom testemunho visível a todos. A primeira característica destacada da vida de Jó, e que é importante para que nós busquemos isso no Senhor, é integridade. Diga-se de passagem, a integridade de Jó foi colocada à prova logo na sua primeira tentação, capítulo 1, dos versículos 8 a 12. A acusação do inimigo é exatamente isso. Sabe, Senhor, o Senhor está dizendo que Jó é íntegro? Não é não. Ele tem um pé no temor ao Senhor e outro pé nas riquezas dele, na família dele. Tira o outro pé, deixa eu ver como é que vai acontecer as coisas. Tira ali o outro pilar. Deus falou, não tem outro pilar. Você pode tocar em tudo, você vai ver que não vai ter um outro pilar. E tudo foi tirado. Irmãos, quais de nós ficaríamos em pé, perdendo de uma só tacada? Não foi um mês, irmão, não foi uma semana. Eu vou dizer mais, não foi em um dia, foi em um instante. Veio um servo do Senhor e disse, ó Jó, perdeu as posses. Falava esse ainda, veio o segundo. Roubaram tudo. Falava esse ainda, veio o terceiro. Bateu um vento e você perdeu todos os filhos. Irmãos, em cascata, no mesmo momento, ele perdeu tudo. Todos os seus bens, a sua família maravilhosa, irmãos, olha aqui. Quando você vai olhar as características da família de Jó, muito provavelmente os 7 filhos homens eram casados, porque diz que eles faziam banquetes de tempo em tempo. Isso denota que naquele tempo cada um deveria ter a sua própria casa, a sua própria família. Mas eles não eram separados. Hoje nós vemos a separação das famílias de uma maneira tão grande. Às vezes você tem 2, 3 irmãos que não se conversam pro resto da vida. A minha alegria essa semana foi meu irmão falar que vem passar o Natal aqui, uma bênção. Falei, bora para cá. Falei para ele, já até vou comprar aqueles frangos congelados para pôr passar. Daí ele falou para mim, dessa vez você põe para descongelar antes. Que no último Natal eu tirei o frango na última hora, irmão. Nós jantamos, comemos o frango lá. Assando. Quebrou a travessa com frango e ele lá. Foi meu sobrinho guerreiro, que aos 49 do segundo tempo, quase no ano novo, comeu uma coxa do frango. A família de Jó era uma família que gostava de estar junta. Os 7 filhos davam banquetes de tempo em tempo e convidavam todos os demais, juntamente com as 3 irmãs solteiras. Imagina se você tem uma família dessa harmoniosa e de repente vem alguém e fala, olha, caiu uma pedra, rapaz. Matou tudo. De uma vez. Todos eles.
integridade, o coração de Jó estava somente em Deus. Uma pessoa íntegra de verdade se mantém em pé, independente da situação, porque a sua integridade já denota todo o seu caráter, toda a sua força, toda a sua confiança, toda a sua segurança está em Deus, que providenciou todas as demais coisas. Jó era um homem íntegro. A ideia de integridade também, irmãos, não é ideia de impecabilidade, tá? A gente precisa tomar um cuidado com isso. Existem pessoas extremamente íntegras que são pecadores. Na verdade, todos os irmãos em Cristo que são extremamente íntegros são pecadores. Inclusive, na sua integridade, eles lutam ardorosamente contra o pecado. É a última luta a ser vencida. É o último instante de alegria, é a vitória sobre o pecado. Sabe que naquele momento em que fecharmos os olhos aqui, já não há mais pecado, nem culpa, nem dor, nem pranto, nem luto. As coisas que deveriam ser já são. Restauração completa. Então, integridade não significa impecabilidade, mas firmeza nos posicionamentos de fé. Coração posto e muito bem fundamentado na pessoa do Deus Criador. A primeira característica destacada acerca da vida de Jó é que esse homem era um homem íntegro, que tinha o coração somente em Deus. E aqui vem uma pergunta. Será que nós, ou melhor, será que de nós poderia ser dito também que somos pessoas íntegras? Embora pecadores, embora falhos, embora vacilantes em muitos aspectos, mas onde está o nosso coração? O Senhor Jesus já diz, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O apóstolo Paulo diz que o tesouro dele estava bem guardado nas mãos daquele que cuidava de todas as coisas, naquele em quem ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Meu tesouro está nas mãos dele. Jó era um desses homens, que, diga-se de passagem, tinha muitas posses. Às vezes a gente fala assim, pastor, comigo ia ser diferente, eu não tenho muita coisa para perder. É você que pensa que não tem muita coisa para perder. A gente se apega a tudo que tem. Mas Jó perdeu uma junta de bois, Jó perdeu perdeu muito dinheiro. Eu não tenho nem esse dinheiro todo para perder. Experimenta perder aquela camisa que você gosta, aquela que você vai no culto. Aquele par de sapato reservado para ir na igreja. Nós nos pegamos a qualquer coisa que nós temos. A questão não é o valor, é onde o coração é depositado. Existem pessoas que têm muitas posses cujo coração não está em nenhuma delas. Existem pessoas que têm quase nada, mas o coração está todo ali. Todo naquele lugar. A viúva pobre, por exemplo, era uma mulher com integridade. Ela tinha quanto dinheiro? Lembra? Uma sacola de moedas, é isso que o texto diz? Tinha uma. E o que ela fez com essa moeda? Depositou no gasofilácio. É por isso que o Senhor Jesus falou, está vendo aquela mulher? Ela deu mais que todos os outros. Porque integridade não tem a ver com o valor, mas tem a ver com onde está o nosso coração e a nossa segurança. Havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro. A primeira característica que nos distingue diante da sociedade é uma integridade verdadeira, com o coração em Cristo. Segundo, a Bíblia diz, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, ele era correto, ele era um homem reto, ele era um homem que vivia em retidão. O termo original para retidão, para correição aqui, era um homem honesto no agir. Era um homem que buscava agir com justiça. Era um homem que não tinha uma balança temerária. Era um homem que tinha um peso e uma medida. Era um homem que não tratava as pessoas pela marca da roupa que elas usam. Eu sou de um tempo bem antigo, que tinha algumas propagandas de roupa que, diga de passagem, eram muito boas, né? Alguns aqui vão lembrar quando alguém chegava na propaganda e falava, bonita camisa, Fernandinho. Se você lembrou, eu já sei que você é antigo.
Tem uns que perderam a memória, né, de tão antigos, né? Ou então, uma que me marcou muito era de uma gravata, a marca dela era Vollens, nem sei se tem mais essa gravata, mas diz assim: o mundo trata melhor quem se veste bem. Lembra dessa propaganda? O mundo trata melhor quem se veste bem. E nós temos essa tendência a medir as pessoas por aquilo que elas têm, a tratá-las com uma certa deferência por conta dos seus títulos, né? Não, fulano aqui é o Zé. Ô, Zé, bem-vindo, Zé. Agora o fulano aqui é o doutor Zé. Já muda, né? Nem sabe se é doutor mesmo, não. É só o título já muda. Alguém entrou aqui, eu lembro-me quando meu sogro foi tirar um carro. Na verdade, ele já tinha comprado um carro. E o carro chegou na concessionária em Arapongas. Era um carro zerinho. E ele estava ali no serviço, lá na chácara dele, e ligaram da concessionária: ó, senhor Dani, vem buscar o carro do senhor aqui, que o carro chegou aqui, está na concessionária esperando. Ele catou, foi lá, tomou um banho, pôs uma camisa e foi lá na concessionária em Arapongas buscar o carro. Ele chegou lá, viu o carro dele, modelo, tudo certinho, a cor, e ele está lá e roda o carro e vai e volta. E a pessoa sentada lá na mesa, olhando, e ele ali roda o carro e tal. Aí ele se incomodou um pouco com aquilo, chegou para a pessoa e falou: vim buscar o meu carro, né? Quem é o senhor? Só Adenir, mas estava com a camisa rasgada e tal, né? Então nem deram muito crédito. Até minha sogra falou: mas bem, você vai com a camisa rasgada para buscar o carro? Eu falei: o carro estava pago, o carro era meu, eu só fui buscar o carro. Eu podia estar de bermuda, eu podia estar sem camisa. Mas as pessoas têm essa tendência de medir assim. Jó não era assim, Jó era um homem reto. Um homem que buscava tratar as pessoas com equidade, por o que elas eram, não por aquilo que elas demonstravam ter, não pelos seus títulos. Alguém correto, justo, que anda pelos caminhos aplanados do Senhor, que busca olhar a sociedade, que busca que nas suas atitudes sejam refletidas as verdades eternas que ele tinha no coração. Alguém que não ficava tentando achar meios de obter vantagens pessoais. Lembro-me de outra propaganda, né, que falava lá: garotinho, você tem que ser alguém que leva vantagem em tudo. Se você quiser ser alguém que leva vantagem em tudo, às vezes nós como cristãos queremos ser dessas pessoas que levam vantagem em tudo. E aí a gente começa a olhar que as Escrituras nos falam coisas diferentes. Por exemplo, o salmista, quando nos diz: aquele que vai morar na casa do Senhor, que vai ficar diante do Senhor o tempo todo, é aquele que jura com dano próprio e cumpre a palavra. É aquele que mantém-se firme, ainda que ele tome prejuízo. A preocupação dele não é com as coisas daqui, mas é com o Senhor. Quando nós olhamos ali no capítulo 2, dos versículos 6 a 10, na segunda provação que Jó teve, quando a sua esposa falou algo muito duro para ele. E às vezes a gente olha para aquela mulher e a gente aponta para ela com o dedo em riste, acha que aquela mulher é uma mulher impiedosa, embora a palavra que Jó tenha usado para ela aqui tenha um pouco essa questão. Mas imagine a situação daquela mulher. Ela dorme, acorda, o marido maravilhoso, rico, homem de Deus, íntegro, os 10 filhos ali do lado. Ela vai fazer o café, ela volta, perdeu tudo que tinha, perdeu os 10 filhos dela, deita, pisca o olho, acorda o marido doente, numa chaga só, uma enfermidade só, raspando o corpo com um caco de telha. Essa mulher endoidou. Ela falou: Jó, o que é isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, um homem reto, ele falou: não, você não está entendendo. O Deus não foi injusto conosco. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal desse próprio Deus. E aqui é uma questão até teologicamente difícil de lidar, porque a ideia que Jó tinha aqui, embora no seu tempo fosse uma ideia de retribuição, a teologia daquele tempo era muito na perspectiva de retribuição, Jó não faz assim. Jó entende que Deus seria capaz de permitir um mal para ele, ainda assim tornando-se um Deus bom. Lembro-me das palavras do pastor Orlando, uma vez que me disse aqui, eu era menino, o pastor Orlando já estava aqui. Eu lembro uma vez que eu conversando com ele falando que ele iniciou o ministério pastoral dele em 1973. Eu nasci em 74, né? Eu acho que ele tinha um pouco mais de experiência para falar comigo, né? E eu lembro uma frase dele, aquele vozeirão, quem conheceu o pastor Orlando, ele está vivo ainda, tá? Que fala, quem conheceu dá a impressão que o irmão já está agora, está firme e forte, né, Ana? É o vô da Ana. Ele falava assim: reverendo, os sims de Deus são bons, porque os sims são de Deus.
E os nãos de Deus são igualmente bons, porque são nãos de Deus. Não importa se é o sim ou não, o que importa é que seja de Deus. Não importa se na perspectiva nossa seja o bem ou o mal, o que importa é que sejam de Deus. E dessa perspectiva de retidão de Jó, ele sabia que Deus não poderia ser tentado. Ele sabia que Deus não seria culpado dos seus males. A retidão de Jó era tamanha que ele jamais conseguiu imputar qualquer tipo de maldade a Deus, mesmo no meio das suas aflições. Era um homem reto. E é interessante porque essa retidão de Jó emanava daquilo que ele recebia de Deus no seu coração. É importante a gente lembrar que não tinha a Bíblia para Jó ler, tá, irmãos? Jó não estava lendo o livro de Jó no meio do sofrimento. Ele falou, deixa eu ver o que vai acontecer comigo aqui. Não estava lendo. Jó não tinha Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Jó não tinha um salmo para ler. Como eu falei, os historiadores, estudiosos dizem que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Jó não tinha a lei escrita. Os profetas, não tinha isso escrito no tempo de Jó. Mas onde estava a lei de Deus? Gravada no seu coração. E Jó sabia que esse Deus que colocou a lei no seu coração, ele era reto. Não era um Deus que se dobrava ao mal. E Jó vivia nessa mesma retidão, que ele entendia ser a retidão de Deus. Então nós vemos aqui já duas características de alguém que se distingue como cristão na nossa sociedade. Integridade e retidão. Nós precisamos ser retos, irmãos, no nosso agir. Nós precisamos entender que aquele que nos chamou à santidade é um Deus santo. Foi isso que ele disse a Abraão. Anda na minha presença aí, seja santo. O Senhor requer isso de nós. Ele diz, sejam santos como eu sou santo. É claro que a santidade para nós é diferente da santidade de Deus. A santidade de Deus é perfeição absoluta. A santidade nossa é separação para o Deus que é santo e perfeito, absolutamente. Mas isso implica em que nós tenhamos uma vida diferenciada. Retidão faz parte do caráter cristão. Que alguém possa olhar para nós e lidar conosco e falar, esse daqui age do mesmo jeito sempre. O seu sim é sim, o seu não é não. Porque o padrão dele é Deus. Terceira característica que distingue um cristão na nossa sociedade e no mundo é o temor a Deus. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele temia a Deus. Mas eu acho isso maravilhoso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção hoje no velório lá do seu Olívio, um homem que eu não conheci, cuja primeira vez que eu vi o rosto foi ali naquele caixão, é que ele era um homem temente a Deus. Temente a Deus. As pessoas falaram isso dele. Temor a Deus, irmãos, é muito mais, ou melhor, é totalmente contrário que ter medo de Deus. Embora o temor implique também a questão de medo. Por quê? Porque eu conhecendo quem Deus é, conhecendo todo o seu poder, sua santidade, e conhecendo que Ele é o único que pode fazer com que a minha alma pereça no inferno, eu preciso ter medo. Mas a ideia de temor aqui não é a ideia desse medo que nos afasta de Deus. Diga-se de passagem, esse medo é condenado. Jesus contou várias parábolas com respeito a isso. Lembra lá? Distribuiu a cada um valor. Um deu uma moeda, outro deu 5 moedas, outro deu 10 moedas. E eles foram lá e negociaram as moedas. Mas aquele que tinha medo, o que ele fez? Ele reteu a moeda, enterrou. Porque ele não conhecia o seu Senhor. Ele não tinha temor ao Senhor. Ele tinha medo. Aquilo que ele tinha no seu coração não o aproximava de um Deus que é terrível, mas bondoso. Apenas o afastava de um Deus que na sua mentalidade era somente terrível. A ideia aqui é que Jó era um homem temente a Deus. E por temor, nós podemos dizer que é alguém que tem consideração com Deus e com a sua palavra. Isso é temor. É a preocupação de o que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Qual é a vontade revelada de Deus para mim? O temor é a base de toda piedade e espiritualidade genuína. É o temor que faz com que nós busquemos a santidade pela ação do Espírito em nós. Temer a Deus é considerar se Deus está se agradando dos caminhos pelos quais nós temos trilhado. Temer a Deus é ter o desejo de conhecê-lo mais pelas Escrituras, ouvindo, lendo a sua palavra.
Temer a Deus é estar inteirado de qual a sua vontade, qual o seu caráter. Creio que todos nós deveríamos ter muito bem decorados na nossa mente os 10 mandamentos. Como força de lei? Não, mas que os 10 mandamentos são aquilo que o Senhor requer para nós. É a regra da casa do Pai. Seu filho, quem já tem um filho mais velho, agora eu já tenho uma mais nova e uma mais velha, né? A mais nova está doida de acompanhar, querendo acompanhar a mais velha, cada uma nos seus caminhos. Mas elas sabem a norma da casa. Ó, você tem até tal hora para chegar. Você tem até esse limite para fazer. Você pode ir até ali. Você pode sair com esses amigos e com esses não. Com esses daqui você pode ficar até em tal lugar. Com esses daqui você não deve ficar. Essas são as normas da casa do Pai. É claro que talvez no primeiro momento elas não achem essas normas assim das mais legais do mundo, né? Mas são normas pautadas profundamente no amor. Ainda que elas não entendam, é um amor profundo dos pais por elas. Lá em casa, um dos sons mais maravilhosos que nós temos é do portão abrindo. Ou então da palminha delas batendo lá no... Cheguei, né? Embora estão com a chave no bolso, bate palma para avisar que chegou, né? Ontem aconteceu isso. Mas você levou a chave. Eu esqueci a chave na igreja. 5 minutos. Ah, está aqui no meu bolso. Mas é muito bom que elas chegaram, que elas estejam ali. Filhos precisam saber as normas da casa do Pai. Isso é temer. Jó tinha as normas de Deus gravadas no coração. Ele era alguém que se preocupava realmente em não quebrar as regras da lei de Deus na sua conduta, daquilo que ele sabia de Deus. Ah, pastor, eu sei muito pouca coisa de Deus. Viva de acordo com o que você sabe. Eu ainda era muito jovem, eu acho que nós namorávamos, eu e a Patrícia. Tínhamos acabado de começar a namorar, isso lá se vai 29 anos atrás. E ela era uma menina que havia crescido na igreja, e eu tinha muito pouco tempo de igreja, embora houvesse convertido com os 12, depois eu abandonei um pouquinho, voltei aos 18. E nós conversávamos, e ela sabia muitos versículos, eu sabia muito menos versículos do que ela. E uma vez eu falei, mas eu sei muito pouca coisa de Deus. Ela falou, olha, santidade não é você saber tudo sobre Deus. Santidade é você colocar em prática aquilo que você já sabe sobre Deus. Você sabe João 3,16? Viva de acordo com João 3,16. Você sabe o Salmo 23? Viva de acordo com o Salmo 23. Você sabe as palavras de Paulo, aplicadas à igreja em Éfeso, Timóteo? Viva de acordo com isso. Isso é o que o Senhor requer de nós. Temer a Deus é colocar em prática aquilo que nós sabemos de Deus. E diga de passagem, buscar conhecer mais a Deus. É isso que o servo do Senhor Osés nos diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que Deus pensa das minhas escolhas? O que Deus pensa da minha conduta, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas palavras? Será que a minha vida está de acordo com Deus? E talvez você possa pensar, pastor, isso é legalismo. Eu vou te dizer, não, isso é temor, isso é amor. Legalismo seria se eu fizesse isso, ou se você fizesse isso, com a tentativa de trazer para si algum mérito salvífico. Aí seria legalismo. E aí eu diria para você, você está perdendo seu tempo. Agora, quando você entende que Deus te salvou, que Ele te moldou, que Ele te resgatou das trevas e trouxe para a luz, você vai ter prazer em conhecer esse Deus que te amou. E olha que interessante, o temor de Jó, ele fica muito bem explícito e manifestado ali no capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja os versículos 20 e 21. Lembrando que esses versículos são escritos acerca de um homem que perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu suas posses. Ainda não tinha perdido a saúde, mas posteriormente viria a perder a saúde. E eu confesso que se esses versículos 21 e 22 estivessem depois, no final do capítulo 2, quando Jó já havia perdido a saúde, eu acredito que esses versículos seriam exatamente iguais ao que está narrando aqui. Diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome
do Senhor. Olha ainda o versículo 22. Eu falei 21 e 22, mas é 20, 21 a 22. 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Temor. É o temor a Deus que nos leva à adoração verdadeira, mesmo no momento de adversidade. Quantas experiências nós já não tivemos aqui no culto fúnebre, irmãos? Irmãos queridos, gente do nosso coração. Eu falo que é bom ver crente morrer. Não que você queira que os irmãos morram, mas é um testemunho público, um velório de um cristão genuíno. Embora haja pranto, haja dor, haja luto, há muito louvor a Deus pela vida do irmão. Há louvor a Deus pelo cuidado. Há louvor a Deus pela certeza da salvação e da glória, apesar de nós. A adoração de Jó diante da sua extrema dor aponta para o quanto ele considerava o Senhor. A preocupação de Jó era não atribuir a Deus qualquer tipo de falta, qualquer tipo de culpa. E ele diz: olha, eu saí do ventre da minha mãe nu, e é assim que eu vou voltar para lá. Tudo que eu tenho foi o Senhor que deu, e tudo que tirou de mim foi o Senhor que tirou. Então louvado seja aquele que dá e aquele que tira. Não porque ele deu ou tirou, mas porque ele sabe, ele é Deus. Somente considerando a palavra de Deus é que nós conseguimos servir ao Senhor de forma madura e que honre o nome do Senhor com temor genuíno. O temor, diga-se de passagem, é o nome da religião verdadeira. O temor é o nome do cristianismo. O temor é o nome da fé. Não é possível dizer-se cristão, dizer-se crente, sem que o temor do Senhor esteja presente na nossa vida. Ninguém é crente de verdade sem se preocupar com a vontade de Deus, com a lei de Deus, com os preceitos de Deus, com a vida cristã, com ter nascido de novo, com dar bom testemunho. Ninguém é crente se não se preocupar com isso. Você pode ir na igreja, é diferente. Você pode estar arrolado ali no hall de membro, né? O Luquinha está na secretaria, ele dá um trabalho a rolar, irmão. É nome completo, endereço, de onde vem, pai, filho, data de nascimento. É uma lista. Você pode estar tudo certinho no nosso livro ali, pastor. Eu quero saber que ata que eu fui registrado. Eu te dou, ó, foi registrado em tal ata, tudo muito bonitinho, registrado em cartório. Se a sua vida não foi em temor, esse livro não salva. Embora a nossa oração é que todos que estejam ali já estejam no livro da vida. Amém. Em nome de Jesus. Mas o temor do Senhor é um distintivo da forma como nós vivemos, nos preocupando com aquilo que Deus tem para nós. Já 3 características que nos distinguem como cristãos: integridade, retidão, temor ao Senhor e, por fim, irmãos, santidade. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, se mantinha afastado do mal. É interessante porque esse aqui é o único lugar na Bíblia que nós encontramos esse termo, essa expressão, de alguém que busca manter-se afastado do mal. Conta-se uma história que um empresário muito importante, muito rico, precisava escolher um motorista para dirigir o seu carro. Como ele era alguém importante, ele temia que viesse alguns ladrões, assaltar, então ele queria um motorista experiente. E ele foi fazer entrevista com 3 motoristas. O primeiro motorista falou: olha, o senhor pode me contratar, ficar seguro, que eu consigo dirigir a 1 metro de um abismo sem que o senhor caia no abismo. O homem ficou impressionado, falou: bom motorista. Aí veio um segundo motorista, ouviu o que o primeiro tinha dito, falou: olha, comigo é diferente, o senhor pode me contratar e ficar seguro, porque eu consigo dirigir a 200 km por hora, 15 centímetros do abismo, o senhor não vai cair no abismo. Oh, esse aí é piloto de drift, esse é bom. Aí veio o terceiro motorista, ele falou: o senhor pode me contratar e ficar muito seguro, porque eu não vou andar com o senhor perto do abismo. Esse foi contratado. Para que eu vou andar 1 metro? Para que eu vou andar 15 centímetros do abismo? Existem muitos outros fatores no carro que independem da minha habilidade ou não de dirigir. Jó era um homem que andava longe do abismo. A preocupação de Jó não era a habilidade de fazer uma curva a 15 centímetros de um abismo.
A preocupação de Jó é manter-se longe desse abismo. Ele buscava andar longe de qualquer caminho que desagradasse a Deus. Desviar-se do mal é isso, irmãos. Não é fletar com perigo. Desviar-se do mal é preocupar-se em não colocar-se em nenhuma situação ou posição perigosa. Não se expor a tentações. Eu lembro-me de um período, ainda na minha juventude, nós fazíamos muito intercâmbios com igrejas, à época, até olhando daqui para lá, né, embora o pastor tenha sido muito cuidadoso, amoroso conosco, falta um pouquinho de zelo nesse cuidado. E nós fazíamos uma programação evangelística na cidade. E eu lembro que alguns irmãos, muito sinceros no temor do Senhor, mas faltava um pouquinho de uma direção um pouco correta teológica. E quando nós íamos fazer essas campanhas evangelísticas, ele falou, agora nós vamos guerrear contra o inferno. Já deve ter visto alguma coisa assim, né? Cata aquele monte de jovem, a gente tudo empolgado. E a gente foi orar nos cantos da cidade, pedindo para, repreendendo tudo quanto é demônio, existente e não existente. Eu estava ali repreendendo qualquer coisa, né? Qualquer coisa que voasse, pairava, corria ou pulava, a gente repreendia. Estava ali, né? E embora houvesse muita sinceridade naquilo, e quando eu fui ainda jovem, fui completo, coração cheio de sinceridade. Mas eu lembro que havia muitos jovens que ainda estavam entrando na fé. Estavam batalhando, falando palavras duras contra o inimigo. Não que você não deva falar, nem que você tenha que amaciar. Mas eu lembro-me que, posteriormente, muitos daqueles lá estavam depois entregues às mãos do inimigo de Satanás. Às vezes nós nos colocamos em risco completamente desnecessário. Não, pastor, isso aqui, ó, eu tiro de letra, cai. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Todo aquele que julga e está em pé, cuida para que não caia. Você acha que você está firme? Geralmente é onde a gente cai, onde a gente peca, onde a gente acha que não tem problema. Não, eu sou um cara extremamente paciente, nem vou me preocupar com isso. Deus está vendo. Não, pastor, eu sou um cara muito controlado. Deus está vendo. O problema é que muitas vezes nós achamos que ser crente é um sinônimo de ser um super-herói. Parece que quando você pega a sua Bíblia, é como se você estivesse colocando a roupa do Batman, aquele cinto de utilidades infindáveis, infinitas, inimagináveis. É como se você estivesse vestindo a capa do super-homem. E não é. Paulo Romeiro, há muito tempo atrás, pastor assembleano, muito bom, um bom teólogo assembleano, escreveu um livro muito famoso, Super Crentes. Alguém já deve ter lido esse livro. Que parece que as pessoas, quando se convertiam, recebiam alguns poderes sobrenaturais, sobre-humanos, e até contrários às Escrituras. Jó entendia que o grande poder que ele tinha é de manter-se afastado do mal. Ele se desviava do mal, ele andava distante do mal, ele não queria saber de andar ali perto do barranco que ele podia cair. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele viveu todos os anos da sua juventude em rebeldia contra a sua família, contra Deus. E ele viveu muitos anos dessa maneira, de maneira dissoluta, desordenada, desregrada, envolvendo-se muito com prostituição. Agostinho de Hipona, esse Santo Agostinho, que escreveu Solilóquios, que escreveu as Confissões de Agostinho, pai reformado, pai do pensamento, ou melhor, ele bebeu muito do pensamento paulino. Na nossa teologia tem muito fundamento agostiniano, mas ele teve um filho bastardo chamado Adeodato. Conta-se que certa feita, depois da sua conversão genuína, Agostinho já tinha se encontrado com o Senhor, já tinha sido quebrantado completamente. Ele passava pela rua como quando uma das prostitutas da antiga vida o conheceu e saiu correndo atrás dele, no encalço dele. Quando Agostinho olhou aquela mulher, ele acelerou o passo, tentando fugir daquela mulher, e ele andava desconcertado, mas não teve jeito. A mulher o encontrou no caminho. E ela parou na frente dele e falou, Agostinho. Ele olhou, falou, sou eu, você lembra de mim? Eu ainda sou a mesma. Agostinho olhou para ela e falou, mas eu não sou mais o mesmo. Aquele que você conheceu morreu. Eu não ando mais nesses caminhos. Um cristão é alguém que já não é mais a mesma pessoa. Já não anda mais dos mesmos caminhos.
precisa se desviar do mal. Desviar-se do mal é fugir dos velhos caminhos de pecado. Desviar-se do mal não é apenas fugir dos velhos caminhos de pecado, mas é também fugir de qualquer caminho novo, qualquer caminho inédito que nos leve a pecar. Desviar-se do mal é guardar a lei de Deus no coração. É isso que o salmista diz. Guarda a tua lei aonde? No meu coração. Para quê? Por que o salmista fazia isso? Guarda a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Ela é o meu escudo. Ela é a minha fortaleza. Ela é o sinal de alerta que estabelece limites. Desviar-se do mal é ter a lei de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Meus irmãos, embora, mais uma vez reafirmando, a ideia hoje não é que sejamos legalistas. Ah, pastor, 4 características, né, de você ser um bom. Não é isso, a ideia não é legalismo. Nós não entendemos isso como algo meritório. A salvação é somente pela graça, mediante a fé. Mas é fato que nós precisamos ter uma conduta diferente do mundo. Tudo bem, não vamos ser legalistas, mas também não podemos ser aí liberais, por assim dizer. Liberal que eu quero dizer na conduta, não tem a ver nem com a economia, nem com a teologia liberal, mas uma conduta longe do Senhor. Nós precisamos ter uma conduta diferenciada. O mundo precisa olhar para nós e ver como nós somos diferentes, porque Cristo nos atingiu. É como se nós andássemos com a camiseta escrito Jesus, sem que tivesse escrito nada, mas que as pessoas pudessem ver Jesus em nós. Você consegue lembrar daquilo que o salmista nos diz lá no Salmo 24, versículo 3 a 5? Não tem nada a ver com legalismo ali, ali tem a ver com vida com Deus. Olha as perguntas que ele faz. Vou ler na revista atualizada, você pode acompanhar, Salmo 24, de 3 a 5, um salmo de Davi. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Limpo de mãos e de coração, na presença do Senhor. Se fosse hoje o dia do nosso velório, e alguém fosse qualificar a nossa vida como cristão, quais características eles poderiam destacar de nós? De mim e de você. O que seria dito se tivesse ali um Alessandro que não te conhecia e estava ali em pé? E ele ia falar uma palavra ali depois, e alguém começasse a falar sobre quem você era. Quais características eles diriam acerca de você? A minha oração é para que possa ser dito sobre cada um de nós: eis aí alguém íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Características distintivas na nossa sociedade. Que o Senhor nos abençoe. Em Cristo Jesus, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus bom, que nos dá todas as instruções acerca da salvação. Desde como ela se achega a nós pela graça e como nós a recebemos pela fé, mas também, Senhor, nos dá instruções sobre o novo tipo de conduta, uma conduta diferenciada desse mundo. Um mundo tão mau, que cada dia mais se afasta do Senhor, que o Senhor nos dê observar a sua lei em amor e santo temor e andar em retidão na tua presença. É em Cristo que nós oramos.